Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para gravar mais um vídeo. É um prazer estar aqui com vocês de novo. A gente vai dar continuidade hoje ao nosso assunto que nós terminamos no último vídeo. No último vídeo a gente terminou falando sobre as implicações científicas da inteligência espiritual e hoje a gente vai trabalhar as implicações filosóficas da inteligência espiritual e vamos ver se dá para a gente adiantar um pouco mais, aprofundar um pouco mais esse nosso tema. Mas antes de começar, eu gostaria de dizer o seguinte: a gente realmente hoje nós estamos vivendo um momento muito difícil, assim em termos globais, né, em termos mundiais. Acho que o mundo todo está passando por uma situação bastante complicada. E aqui no Brasil não é diferente, né? Que a gente também está passando por um momento bastante conturbado. E eu queria lembrar que essa nossa iniciativa aqui de falar sobre inteligência espiritual é exatamente para a gente tentar fazer um contraponto a essa crise, né, que vem acontecendo aí, não só aqui no nosso país, mas em vários outros locais, em vários outros países. Acho que na maioria dos países, né, do mundo, há toda uma, como é que eu poderia dizer, uma polarização, né, e dividindo as pessoas, dividindo os países, quando na verdade a gente deveria estar fazendo exatamente o contrário, né? E a inteligência espiritual, eu digo que é um contraponto, porque a gente vai falar, em vez de a gente estar falando, né, em vez de acompanhar esse pessoal que está falando sobre ódio, sobre guerra, sobre uma série de outras coisas que acabam dividindo, né, as pessoas, dividindo o mundo. A gente vai falar sobre amor, a gente vai falar sobre espiritualidade, a gente vai falar sobre. Aliás, a gente já vem falando, né, sobre essas coisas, que são coisas que precisam ser faladas, que precisam ser ditas, que precisam ser vivenciadas e que precisam ser compartilhadas, para que a gente possa, de alguma forma, fazer, né, um combate a essas coisas, né, e tá aí, quem sabe, lançando uma sementinha na cabeça das pessoas, no coração das pessoas, para ver se a gente muda esse cenário, né? Pelo menos tentar mudar esse cenário, que realmente é um cenário bastante conturbado e muito difícil, e que a gente precisa melhorar, né? Precisamos melhorar o mundo, precisamos melhorar a nossa cidade, nosso país, né? Precisamos melhorar o nosso bairro, nossa rua, né? Fazer com que as pessoas se confraternizem, né? E ao invés de ficarem o tempo todo se digladiando, né? Então vamos lá. É, a gente vai, pois é. Então como eu estava dizendo, a gente vai aqui começar, a gente vai começar falando um pouco. A gente falou no último vídeo sobre as implicações científicas da inteligência espiritual. E agora a gente vai falar um pouco sobre as implicações filosóficas e vamos avançar um pouquinho com outras coisas também. Então, a inteligência espiritual, ela veio para, a gente já vem falando, para vem como um novo paradigma, né? Para a gente tentar ver se a gente muda alguma coisa
na forma como a gente pensa, na forma como a gente vê a realidade, na forma como a gente vê a espiritualidade. E isso tem algumas implicações filosóficas. A gente pode dizer que essas implicações filosóficas é que a espiritualidade, a inteligência espiritual, pode levar a, a gente levantar questões sobre a natureza da consciência, sobre a existência de Deus, sobre a relação entre o que é físico e o que é metafísico, sobre ética, as implicações éticas e as implicações existenciais, influenciando a forma como a gente compreende a condição humana, a nossa condição humana, e a busca, da nossa busca por um significado da nossa vida. Da gente entender a vida como uma vida com significado. Então, assim, a gente pode, através da inteligência espiritual, e de certa forma os cientistas estão tentando comprovar isso, é a percepção de que realmente existe um ser superior, algo superior a nós, que pode ser Deus para muitos, pode ser Alá, pode ser Maomé, pode ser, não sei qual é o seu Deus. Eu até acredito que o Deus é só um, mas essa é a minha visão. Ou seja, a inteligência espiritual pode nos aproximar dessa questão da existência de um ser supremo, de um ser divino, sagrado, né? Da gente entender o que é realidade e o que não é realidade, o que está no nível da realidade e o que está no nível metafísico, o nível transcendente, o nível transcendental. E pode também fazer a gente refletir sobre a nossa existência, quem somos nós, o que nós estamos fazendo aqui, quem sou eu, qual é a minha missão, o que eu quero da minha vida, o que eu posso querer do meu futuro, o que eu posso contribuir para o futuro da humanidade. Né? Como que a gente enxerga o mundo hoje, né? O mundo, a gente vê tantas coisas não muito agradáveis acontecendo, né? Guerras, pessoas morrendo em todos os lugares, conflitos entre as nações. Enfim, é bastante complicado quando a gente começa a pensar nessas coisas, mas a gente tem que ir em busca de algo que possa significar uma, uma luz no fim do túnel, vamos dizer assim. Né? Uma, uma, há uma. Com essa questão, né, do ponto de Deus no nosso cérebro, que quem não sabe ainda o que é o ponto de Deus no cérebro, pode assistir o vídeo anterior, aqui, da introdução do assunto, para entender melhor o que é o ponto de Deus no cérebro. O ponto de Deus no cérebro pode ser uma interseção entre a neurociência e a espiritualidade, entre a ciência, algo que é científico, né, e a própria espiritualidade, ou seja, há uma conexão entre a ciência ou a neurociência e a espiritualidade. E isso lança luz sobre a forma como o nosso cérebro atribui significado às nossas experiências transcendentais, às nossas experiências espirituais, às nossas experiências no nível da nossa consciência.
e oferece assim, uma perspectiva singular, única, sobre a busca do significado da nossa vida. E creio que até sugerindo que a espiritualidade pode ter uma base biológica profunda. Ou seja, a espiritualidade ela não está só no nosso nível físico, metafísico, espiritual, mas ela pode ter algo que está intrinsecamente ligado à nossa formação biológica, algo que está no nosso cérebro e faz parte da nossa vida, faz parte da nossa essência, está na nossa consciência e é algo que pode ser muito, muito real. Isso pode contribuir e muito para uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do nosso lugar aqui, do nosso lugar no universo, do nosso lugar nesse mundo. A compreensão mais profunda de nós mesmos. Um exercício de reflexão sobre quem somos nós. Por que estamos aqui? O que estamos aqui, o que estamos fazendo aqui e qual o nosso objetivo, a nossa missão aqui? Que nós não estamos aqui por acaso. Se nós estamos aqui é porque nós temos uma missão. Eu, pelo menos eu acredito nisso. Não sei se você acredita, mas eu acho que nós não estamos aqui por acaso. E a gente precisa descobrir qual é a nossa missão, qual é o nosso lugar aqui, o que nós viemos fazer aqui. E a inteligência espiritual, ela vem para nos auxiliar nisso. Ela veio para nos auxiliar nisso, para nos ajudar a encontrar esse significado. E isso é muito interessante. A nossa vida espiritual, ela é fluidez, ela é doação, ela é abertura, ela é profundidade, movimento rumo ao desconhecido, interesse por aquilo que é invisível aos nossos olhos. A vida espiritual, ela está no nível mais transcendente, né? Ela nos move a gente elaborar questões existenciais que ultrapassam, que transcendem os limites dos nossos sentidos, né? Conectando a gente a um fim último da realidade e aproximando a gente da descoberta do nosso verdadeiro potencial. Ou seja, a nossa espiritualidade, a nossa vida espiritual, ela não está limitada aos nossos sentidos, né? Nossa visão, nosso tato, nossos sentimentos. Não, ela vai muito além disso. Ela vai muito além disso. E ela pode nos conectar a aquilo que a gente entende por realidade, dentro da nossa realidade. Aquilo que a gente entende como o nosso mundo. E a gente pode, através da inteligência espiritual, descobrir qual é a nossa vocação, qual é o nosso potencial, as nossas habilidades, aquilo que a gente tem de melhor para colocar à disposição do mundo o que a gente tem de bom, o que a gente tem de melhor. A gente, a gente tem uma natureza dual, na verdade. Que não é necessariamente antagônica. A gente havia um pensamento de que a nossa
A nossa vida era dual e era antagônica, ou seja, temos corpo e espírito, e essas duas coisas elas são antagônicas. Havia esse sentimento antigamente. Mas hoje a gente sabe que corpo e espírito é uma coisa só, né? Que um complementa o outro. O corpo e o espírito têm uma só essência. Nós somos capazes de ter uma vida espiritual levando em consideração o que a gente tem de físico e o que a gente tem de espírito. A gente tem a capacidade de levar uma vida espiritual em virtude da nossa própria inteligência espiritual. E a gente tem a capacidade de termos as nossas experiências, os nossos questionamentos, nossos movimentos, que só acontecem dentro da gente e que não nos afastam da realidade, não. Permitem-nos viver essa realidade com muito mais profundidade, com muito mais vigor, com muito mais conectados a ela. Existem. O nosso objetivo aqui, nesse canal, é a gente tentar fazer com que você, e eu também, claro, estou dentro desse processo, a gente ir dando alguns passos para elevar a nossa inteligência espiritual. E existem algumas coisas muito assim, interessantes e que podem nos ajudar a fazer isso. Podem nos ajudar a elevar a nossa inteligência espiritual. Existem alguns passos iniciais que a gente pode começar a fazer, você pode começar a fazer isso hoje, inclusive, né? Para que a gente possa ir, aos poucos, nos tornando uma pessoa espiritualmente mais inteligente. Por exemplo, um dos primeiros passos que a gente precisa fazer é a gente fazer a gente se tornar consciente de onde a gente está agora. Ou seja, é a gente fazer um diagnóstico da nossa vida. Sabe aquele diagnóstico que a gente, quando está doente, a gente vai ao médico, e o médico passa um monte de exame e tal, para ele saber exatamente o que a gente está sentindo e poder passar um remédio aí para a gente ficar bom daquela enfermidade? Pois é, mais ou menos isso. A gente precisa parar um momento, fazer uma reflexão profunda para a gente enumerar, para a gente escrever, se for o caso, um diagnóstico da nossa vida, de como que hoje está a nossa vida, em todos os campos, em todos os sentidos, relacionado às questões psicológicas, às questões de relacionamento, às questões financeiras, às questões pessoais dentro da família, às questões pessoais dentro do trabalho, do nosso trabalho, né, do nosso ambiente de trabalho, enfim. Fazer um diagnóstico de toda a nossa vida, de tudo que a gente precisa saber sobre nós mesmos. Um trabalho de autoconhecimento. Né? Quem eu sou, o que eu estou fazendo agora, quais são os meus projetos, o que eu já fiz, o que eu estou fazendo agora e quais são os meus projetos para o futuro. Isso é super importante, fazer esse diagnóstico. Depois que você fizer esse diagnóstico, você vai pensar, você vai pegar e refletir sobre ele e vai dizer: eu estou satisfeito com esse meu diagnóstico? É isso mesmo que eu quero para mim? Eu estou satisfeito? Não preciso mudar nada? Ou eu preciso mudar alguma coisa?
E se você precisa mudar alguma coisa na sua vida, se o diagnóstico que você fez não lhe deixou muito satisfeito, você pode sentir um desejo forte de mudar alguma coisa nessa sua vida, né? E é interessante que você sinta isso, essa vontade de mudar a sua vida, porque você não está muito contente nem satisfeito com ela. Mas para você fazer isso, você precisa refletir qual é o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido da sua vida. Refletir sobre as suas motivações mais profundas. O que eu quero para mim? Quem sou eu e o que eu quero para mim? Quais são os meus desejos mais profundos? Aquilo que eu acho que realmente seria interessante que eu começasse a levar em consideração isso e desenvolvesse isso para a minha vida, para que isso pudesse ser algo que me motivasse a levantar todo dia para fazer. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de escrever, eu escrevo poesias, e eu tenho um desejo muito forte de ser um poeta, de ser um grande poeta. E eu quero escrever livros de poesia. Eu quero me tornar um grande escritor, um grande poeta, e eu preciso fazer com que isso dê certo na minha vida. Eu preciso fazer com que isso seja o que eu mais desejo na vida, porque é isso que eu gosto, é disso que eu quero viver. E aí eu vou investir todas as minhas fichas nisso, porque as minhas motivações para fazer isso seriam muito profundas, porque é algo que eu quero muito, muito mesmo. Ótimo, se você conseguir identificar isso, vai ser maravilhoso, porque você vai saber onde você está e para onde você quer ir. E aí você vai saber, bom, eu quero ser um grande poeta, um grande escritor, mas o que eu preciso fazer para conseguir isso? Ou melhor, o que está me impedindo de ser isso? O que está me impedindo de alcançar esse objetivo? Você tem que identificar isso. Quais são esses obstáculos que você tem na sua vida que impedem você de conseguir fazer isso? E aí você vai tentar dizer assim, bom, identifiquei os problemas, os obstáculos, agora eu tenho que tentar ver se eu consigo eliminar isso. Eliminar esses obstáculos, para que eles não me atrapalhem. Para que eu possa avançar, porque eu possa ir em busca daquilo que eu quero. Né? Há um caminho, né? Há um caminho que você precisa seguir. E esse caminho, se você sabe onde você quer chegar e você sabe qual é o caminho que você tem que trilhar, você tem que se comprometer com este caminho. Tem que se comprometer com este caminho. Isso é mais algo importante para você observar. E muito mais do que isso é estar sempre consciente de que você escolheu um caminho, mas existem outros caminhos também. Caso esse caminho que você seguiu, que você quer seguir aqui, pode ser que ele não seja o ideal, você pode corrigir o rumo para você ir em busca, mesmo que você tenha que mudar o rumo um pouco, mas nada pode impedir você de chegar onde você quer chegar. Mesmo que você tenha que fazer um desviozinho. Tenha que, né, fazer um atalhozinho ali e depois para você poder conseguir chegar onde você quer chegar. Então, esses basicamente são os passos iniciais para você elevar a sua inteligência espiritual. Então, torne-se consciente, é o primeiro. Torne-se consciente de onde você está agora. Faça um diagnóstico. Primeiro, tá? Segundo, sentir fortemente que se esse diagnóstico não tivesse, você não ficou satisfeito com ele,
sentir fortemente o desejo de mudar. Terceiro, qual é a sua maior motivação na vida? O que dá sentido e significado para a sua vida e o que você realmente quer fazer na sua vida? Quarto, identificar e eliminar obstáculos. Quinto, comprometer-se com um caminho. Escolher um caminho para alcançar o seu objetivo. E por último, você ter que estar consciente de que são muitos os caminhos. Você escolher um, mas existem outros que você pode fazer uma correção de rumo. Ok? Com esses passos iniciais para levar a inteligência espiritual, a gente vai encerrar este vídeo, tá? Mas nós vamos continuar. No próximo vídeo eu vou dar continuidade e nós vamos continuar falando sobre inteligência espiritual. A gente vai, cada vez que a gente fizer um vídeo, a gente vai se aprofundando, a gente vai avançando no tema, no assunto, tá? Eu espero que você tenha gostado e eu espero que você esteja aqui no nosso próximo vídeo. E eu queria pedir para você, caso você tenha gostado do vídeo, que você dê um like e ative as notificações. Faça um comentário, se você quiser fazer um comentário, para a gente poder saber o que você pensa sobre o assunto. Se quer fazer uma pergunta, pode fazer, não tem problema não. E a gente vai discutindo, no próximo vídeo eu vou dizer para vocês algumas leituras que de repente você pode fazer para, se quiser, né, se aprofundar no assunto. Eu vou indicar algumas leituras, ok? E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. A gente se encontra no próximo vídeo.